Olá, amigos. No programa Atos 1:8, apresentado hoje, a mensagem será proferida pelo pastor Werner. Ele é casado com a irmã Regiane. Eles têm 2 filhos, o Davi e a Elisa. Essa família mora entre os índios xerentes e eles trabalham com a tradução da Bíblia no Velho Testamento. É um testemunho abençoador, edificante. Tenho certeza que vai impactar o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu sou fisioterapeuta, Werner é engenheiro, a gente estava bem no mercado de trabalho, mas nós tínhamos uma decisão para fazer, né? E nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração. E quando nós vimos, nós tínhamos largado os nossos empregos, nós tínhamos pedido demissão e nós estávamos rumo a viver missões, né? Todos os dias da nossa vida. E finalmente, depois de 8 anos de treinamento, nós chegamos no campo missionário. Na década de 50, todas as etnias dos indígenas do então norte goiano, hoje estado do Tocantins, estavam numa fase de rápido declínio populacional. Isso era um quadro bastante grave, inclusive um desânimo muito grande entre a população, porque não havia horizonte, não havia esperança. Constatando que, apesar de 4 anos de ensino em português, os alunos continuavam com grande dificuldade de compreender a mensagem na língua portuguesa, entendemos que o caminho então seria partir para a tradução das Escrituras e por essa razão nos dispusemos a entrar nesse projeto. Hoje, quando já por 10 anos o Novo Testamento traduzido está circulando entre o povo, estamos convencidos que esse foi um grande passo para o progresso do Evangelho aqui entre o povo xerente. Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque eu gastei os anos da minha mocidade datilografando os textos que o pastor e os índios traduziam. Nós tínhamos a missão, que era traduzir a Bíblia, nós não tínhamos um povo. Até que Deus nos despertou e nos mostrou a necessidade aqui entre o povo xerente. Nós já sabíamos que o pastor Gunter, Dona Wanda, o pastor Rinaldo, Dona Gundro estavam aqui, nós já conhecíamos o pastor Rinaldo. Nós decidimos morar na aldeia, não temos casa na cidade, nós moramos aqui na aldeia, justamente para mergulharmos, né, para entrarmos de cabeça, para aprendermos o mais rápido possível sobre os costumes, sobre o jeito do povo e a língua, né? Esse é talvez o maior desafio que nós temos aqui, mais ainda do que se adaptar a um jeito diferente do povo, adaptar ao lugar diferente. Quem sabe Deus o está chamando, tocando seu coração para que você dedique sua vida, seus melhores anos da sua juventude, aí dos seus 30, 40, 50 anos, trabalhar com algum povo que ainda não tenha a palavra de Deus na sua própria língua. Considere se preparar para isso, considere orar sobre isso. Quem sabe você vai estar aí já trabalhando em um povo, levando a palavra de Deus na língua que fala o coração deles. Olá, irmãos da Igreja Batista Memorial de São Fidélis. É um prazer estar com vocês nesse dia e poder compartilhar um pouco com os irmãos, né, da Palavra de Deus e também das nossas algumas experiências no campo missionário. Meu nome é Werner Seitz, eu sou casado com a Regiane, já faz 16 anos. Nós temos 2 filhos, o Davi, que tem 9 anos, e a Elisa, que tem 7 anos. E nós estamos já há 4 anos trabalhando como missionários da Junta de Missões Nacionais entre os índios xerente, lá no estado do Tocantins.
nós moramos em uma aldeia, uma das 80 aldeias em que se divide o povo xerente, e nós trabalhamos com a igreja xerente, que está em formação. Nós também trabalhamos, né, na formação de líderes da igreja indígena, mas principalmente trabalhamos com a tradução da palavra de Deus, tradução da Bíblia na língua xerente, tá bom? E se eu fosse saudá-los como eles fazem, eu diria: Toakmankakwa, Jesus Cristo, dat quem psesna, dat kraikmanka psek bam não pibuman, wakmães aparra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Totane. Muito bem, o nome desse programa é Atos 1:8, não é? E eu então pensei, bom, o que diz Atos 1:8, né? Fala assim: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, eu pensei em falar especificamente sobre ser testemunha nos confins da terra. E, para começar, nós temos que entender, né, que existem semelhanças e diferenças no testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Algumas semelhanças, por exemplo, a mensagem é a mesma, né? Isso é inegociável. Nós vamos anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação somente na pessoa de Jesus Cristo, salvação pela graça, por meio da fé. Isso é imutável, né? Outra coisa que é igual, semelhante, é o tempo. Deve ser feito aqui e lá ao mesmo tempo, né? Tanto em Jerusalém quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra, tudo ao mesmo tempo, né? Aquela frase que às vezes nós ouvimos nas igrejas: temos que fortalecer a nossa Jerusalém aqui para então podermos alcançar os confins da terra. Isso não procede, não é? É ao mesmo tempo que a igreja prega aqui, ali e acolá. Tudo ao mesmo tempo. Essas são as semelhanças, mas existem muitas diferenças também no testemunhar em diversos lugares diferentes, né? Não se testemunha do mesmo jeito em Jerusalém e nos confins da terra. Em Jerusalém nós estamos na nossa própria cultura, não é? Não tem barreiras culturais. Mas nos confins da terra nós temos que fazer um trabalho transcultural. Isso exige preparo, né? A mensagem é a mesma, mas a maneira de proclamar, de anunciar essa mensagem, ela é diferente. E sobre isso nós vamos falar um pouquinho. O que é diferente lá nos confins da terra? Bom, para começar, a cosmovisão daquele povo onde nós estamos, ela vai ser diferente. Cosmovisão é aquela lente pela qual nós enxergamos o mundo, vamos dizer assim, né? É a base para as nossas crenças, valores e comportamentos, tá? Então, por exemplo, o povo xerente, eles têm muitos mitos, são histórias lá do passado, né, de um passado remoto, e toda a cosmovisão deles está baseada nesses mitos, né? Eles explicam tudo baseado nessas histórias, né? Então nós temos que perguntar quem são os heróis culturais desse povo. Nós temos que perguntar, eles creem em um Deus criador? Será que é o mesmo Deus da Bíblia, né? Ou nós vamos falar para eles sobre um Deus que vem de fora, né? Um conceito estranho, estrangeiro, um Deus estrangeiro. Então tudo isso tem que ser considerado. Lá entre os xerentes, depois de muitos anos de pesquisa dos missionários pioneiros, eles chegaram à conclusão que poderiam usar, sim, o termo, o Waptoquazaoré, para falar do nosso Deus, o Deus da Bíblia. O Waptoquazaoré é o nosso grande Pai ou o nosso grande Criador. E isso foi muito bom, porque então nós apresentamos a eles a mensagem desse Deus que eles já conheciam, desse conceito que eles já conheciam. Mas continuando, quando estamos lá
nos confins da terra, né? Naquele povo diferente. Será que, temos que perguntar, será que eles têm noção do que é pecado? Será que eles entendem o que é perdão? Por exemplo, o povo xerente não tem a palavra para perdão, o que é natural, porque é uma língua, a língua xerente não possui substantivos abstratos. Então, mas não tem substantivos abstratos, mas tem os verbos, né? Então, não tem amor, substantivo, mas tem o verbo amar. Não tem alegria, mas tem o verbo alegrar. Então, poderia muito bem ter o verbo perdão, mas nem o verbo tem o verbo perdoar. Nem o verbo tem porque, na verdade, eles não têm o conceito de perdão na sua cultura. Eles entendem muito bem a vingança, mas o perdão é algo de fora da cultura deles. Então pense bem, como pregar o evangelho? Como uma pessoa vai ser salva sem antes entender o tamanho da sua ofensa contra o Criador e a grandiosidade do perdão que o Criador lhe oferece na pessoa de seu filho. Então tudo isso são questões a se pensar, não é? Quando vamos até os confins da terra para testemunhar de Jesus. E algo que nós temos que estar atentos e aproveitar é usar elementos da própria cultura onde estamos, né? Existe um autor, um missionário também, que foi missionário lá nos povos primitivos da Indonésia, que chama-se Don Richardson. Ele escreveu um livro chamado O Fator Melquisedeque, e neste livro ele fala sobre as analogias de redenção. Diz ele que toda cultura possui algum elemento que faz uma conexão com o Evangelho. Um dos textos que ele usa para defender essa posição está em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 11, onde diz que Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, todo povo tem algum anseia, né, por algo melhor, por uma mudança, ou pelo paraíso, ou pela eternidade, né? E nós temos que descobrir ligações na própria cultura que vão nos permitir comunicar essa mensagem mais claramente. Por exemplo, lá no povo xerente, como eu falei, eles têm mitos. E um desses mitos explica por que o índio está separado de Waptopquazauré, do nosso grande Criador. E os anciãos contam esse mito há séculos, passando de geração em geração. E eu vou contar para vocês, diz assim, mais ou menos assim. Muito tempo atrás, nosso grande Criador vivia entre os índios. Ele tinha até uma casa em uma aldeia. E ali todos eram felizes, né? Caminhavam junto com o nosso grande Criador e aprendiam aos pés dele. E era tudo uma maravilha. Até que um dia, nosso grande Criador decidiu ir morar no céu. Atrapalhou um pouco, mas não tanto, porque ainda assim os índios conseguiam fazer viagens, caravanas, e viajavam para se encontrar e passar um tempo lá com o nosso grande Criador. Eles andavam bastante, a viagem demorava, eles tinham que caminhar da aldeia na direção ao leste, né, até o horizonte onde o sol nasce, e lá no horizonte, que eles chamam de pé do céu, lá eles então subiam para se encontrar com Waptopquazauré e para ficar lá com ele muitos dias, né, talvez meses, vivendo como eles viviam aqui embaixo, na aldeia, antes deles subir. E então passavam esse tempo e depois voltavam todo o caminho de volta. E quando ficavam com saudade de novo, faziam outro grupo, outra caravana e iam novamente. Numa dessas viagens, nosso grande Criador deu uma ordem quando eles estavam lá. E disse, dessa vez, quando vocês voltarem, quando chegarem na aldeia, não olhem para trás. E então eles voltaram, fizeram todo o caminho de volta, eles desceram até o horizonte, lá o pé do céu, caminharam todo aquele caminho de volta até a aldeia. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando pisaram na aldeia? Eles olharam para trás, desobedeceram.
E aí, ao olhar para trás, né, ao desobedecer, o que eles viram? O mar, que agora estava ali, separando a aldeia do pé do céu. E então, nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Waptocozoré. É assim que os anciãos xerentes terminam a história. Nunca mais. E isso explica por que nunca mais, né, um índio pôde chegar perto de Waptocozoré. A gente usa esse mito, essa história que eu acredito que o próprio Deus deixou para eles como um gancho para o Evangelho. Porque agora a gente diz, olha, um dia o Waptocozoré também teve saudade. E ele falou, eu vou lá até eles, mas eu vou mandar meu filho. E mandou o filho dele, né? Os xerentes não sabiam que o Waptocozoré tem um filho, mas agora sabem, a gente fala para eles, esse filho veio, viveu aqui na aldeia junto com os índios, eles eram felizes, e só que mesmo assim, né, alguns foram contra e se levantaram contra o filho de Waptocozoré e o mataram, mas ao morrer foi como se ele tivesse construído uma ponte, então apareceu uma ponte por cima do mar. E aquele que confia no filho de Waptocozoré e anda por essa ponte consegue chegar até o outro lado e novamente se encontrar com Waptocozoré, com o nosso grande Criador. E por aí vai, né, a mensagem do Evangelho usando os elementos da cultura xerente, né? A gente fortalece assim a identidade desse povo ao mesmo tempo que a gente fala para eles, apresenta uma mensagem que eles entendem melhor. Então, a cosmovisão é diferente ao irmos aos confins da Terra, mas também a língua é diferente, né? E você vai ter que aprender uma nova língua ao testemunhar nos confins da Terra, né? Provavelmente vai ter que aprender uma nova língua e vai ter que se comunicar nessa língua. E aí entra um assunto que me interessa muito e que é a base, né, do nosso ministério lá, que é a tradução da Bíblia. Vai ter que, o povo precisa ouvir a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus, em uma língua que eles entendam, na língua que eles entendam melhor, que é a própria língua, a língua materna. Então existe o trabalho de tradução, e se nós formos olhar historicamente, podemos pensar aí no começo, lá com a Septuaginta, tradução da Bíblia, do hebraico para o grego antes de Cristo, depois de Cristo a Vulgata, tradução para o latim, que foi usada há muitos anos, né? E teve algumas outras, mas até a Reforma, quando a versão em latim era usada e ninguém já entendia muito bem, os reformadores então decidiram traduzir a Bíblia para a língua do povo, e aí você tem Lutero para o alemão, Wycliffe, Tyndale para o inglês, né? Você tem João Ferreira de Almeida para o português, e por aí vai. E nós estamos falando de línguas majoritárias, né? Faladas por milhões cada uma, né? Milhões de pessoas. Até que surgiu um missionário chamado, já no século XX, chamado Cameron Townsend. Ele é americano e foi ser missionário na Guatemala, um país ali da América Central, como todos os outros, de fala espanhola, né? E ele distribuía bíblias, né, naquele país. E um dia um índio de uma etnia chamada Cactiquel, acho que é assim que fala, ele foi da cidade, né, da sua aldeia até a cidade, e ali ele acabou se encontrando com o missionário, né, Townsend, e o missionário lhe ofereceu uma Bíblia em espanhol, é o que ele tinha. E aí o índio disse assim, você não tem nada na minha língua? E aí o missionário respondeu, olha, eu infelizmente não tenho, só em espanhol. E o índio disse assim para ele, mas se o seu Deus é tão grande, por que ele não fala a minha língua? E aquilo tocou profundamente o coração de Cameron Townsend. Ele decidiu traduzir o Novo Testamento na língua daquele povo, daquele homem, né, na língua daquele homem, e não só isso, mas ele iniciou um movimento de tradução da Bíblia para línguas minoritárias, línguas indígenas, né, tribais e por aí vai. Um movimento, ele iniciou uma organização, né, que hoje é gigante, é chamada de Wycliffe, tradução da Bíblia, tradutores da Bíblia, né? E hoje a maioria dos projetos de tradução ao redor de todo o mundo está de alguma forma ligada
com essa organização chamada Wycliffe, né? E então, assim, né, já no século XX surgiu todo esse movimento de tradução da Bíblia para línguas minoritárias, né, para que o povo tenha a palavra de Deus na língua que lhes fala ao coração, para que haja edificação da igreja, para que haja crescimento espiritual também naquele povo. Isso alcançou o missionário, o pastor Gunther Carlos Krieger, que há mais de 60 anos chegou para morar entre o povo xerente, aprendeu a língua, grafou junto com o seu colega, pastor Rinaldo, grafaram o idioma xerente, que era somente oral, entenderam aquela gramática, entenderam, colocaram no papel, né, estabeleceram uma ortografia e escreveram, né, o Novo Testamento junto com os indígenas, né, na língua deles. Então veja bem que quando o trabalho missionário é bem feito, ele preserva a cultura, ele não a destrói. Veja que na antropologia a gente aprende que a língua é o maior identificador cultural de um povo. Então, quando nós escrevemos a língua de um povo, deixamos registrado, escrevemos apostilas, dicionário e a Bíblia, é forma de nós preservarmos o maior, né, identificador cultural de um povo, né? O povo xerente hoje é forte. Quando os missionários chegaram lá, eles estavam morrendo de várias doenças, os missionários tiveram que cuidar de 300 e poucos, hoje eles são quase 5 mil, entre 4 e 5 mil, e além disso, a língua preservada, que faz com que essa língua seja uma língua forte, né? Graças a Deus que o trabalho missionário, além de trazer salvação espiritual, também traz, sim, a preservação da cultura, né? Então, meus irmãos, quando vocês lerem Atos 1:8 e chegarem nessa parte que diz até aos confins da terra, né? Lembre-se de orar pelos missionários que estão testemunhando nos confins da terra. Lembre-se de orar para que eles entendam a cultura onde eles estão, a cosmovisão daquele povo, né? Para que eles aproveitem as oportunidades, para que descubram essas pontes para poderem pregar o evangelho, né, dentro daquela cultura, para que eles consigam contextualizar a mensagem do evangelho, não modificar a mensagem do evangelho, mas contextualizá-la, né? Isso não é fácil, precisa de muita sabedoria para fazer. Orem também, meus irmãos, pelos missionários que traduzem a palavra de Deus na língua que fala ao coração das pessoas. Normalmente esse é um trabalho de uma vida. O Novo Testamento xerente, este aqui, ele foi feito em 40 anos, meus irmãos. Levou 40 anos, né, para ser feito. E ore por nós, que agora estamos trabalhando com o Antigo Testamento, né, ainda no começo, né, para que um dia o povo xerente tenha a Bíblia completa na sua língua. No Brasil, meus irmãos, são por volta de 200 línguas indígenas, né, e apenas 7 têm a Bíblia completa na sua língua. E somente 40 tem o Novo Testamento, uma delas é o xerente, né? E das 200, né? E no mundo todo, são ainda 2.115 línguas sem nada traduzido e sem nenhum trabalho de tradução em andamento, ou seja, ainda por começar um trabalho de tradução. Então, quem sabe o Espírito Santo está aí falando ao seu coração para que você se envolva mais também com este ministério de missões transculturais, um ministério específico de tradução da palavra de Deus na língua que fala o coração das pessoas. Então, lembre-se, testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade e eu termino assim, o aptoquasauré, zadat kraikman kupsikwa. Deus os abençoe. Amém.